Isso é um estudo da ONU que apareceu no mês de julho, mas então é mais recente, e são projeções demográficas que mostram, por exemplo, que no fim do século XXI, Angola e Moçambique terão uma população maior que a do Brasil, juntos, somando os dois. Aí Moçambique vai crescer mais que Angola, inclusive. Chega a 120 milhões, e Angola 95 milhões, e o Brasil vai voltar à população que teve em 2010, sendo 94 milhões, porque envelhece, né? A queda de natalidade pega... A China vai declinar também, e a Nigéria vai chegar perto da China. Nigéria vai ser o terceiro país mais populoso do mundo, a partir de 2050, ultrapassando os Estados Unidos. Ora, isso então muda a dinâmica. Por exemplo, o passo dos países lusófonos maiores estarem na África já muda, ou vai mudar o próprio impacto do português do Brasil. Esse boom populacional que se prevê é devido ao fato de que não houve justamente essa política educacional, porque todo o dinheiro que estava previsto para isso, até no nível internacional, para a África foi dirigida para a luta contra a AIDS. E se negligenciou esses problemas sobre a saúde feminina, a reprodução feminina, esse troço todo. Então, isso pode mudar também, mas certamente é um problema suplementar. Eu acho que esses dados são um complicador suplementar. Essa população em crescimento, ela como a gente comentou ainda há pouco, urbana, majoritariamente urbana. Isso quer dizer, ela é consumidora de alimento. A agricultura será posta diante de novos desafios, além dos que já existem, desafios climáticos e de baixa produtividade. Ela vai ter que ser mais efetiva para alimentar mais gente. Evidentemente que são projeções. Tem gente até que diz que a Nigéria não aguenta, que ela vai explodir em voo. Isto é, ela pode se fragmentar, haver uma guerra civil, e o caso clássico que há nessa parte da África, no Golfo de Guiné, é um norte muçulmano e um sul cristão, ou tradicional, animista, que está em tensões, às vezes em oposição muito grande. Essa zona subsaariana, que é no sul do Saara, né? A zona de transição, que é muçulmana, por causa desse radicalismo islâmico em alguns países e movimentos que às vezes são só nacionalistas, mas às vezes são ligados a outras redes e que, em geral, são intolerantes com outras religiões ou com outros modos de vida. Isso pode levar à separação. No Mali, por exemplo, teve a intervenção militar francesa lá recentemente, já há um movimento para separar o norte do sul. Na Nigéria também tem um movimento no norte, esse Boko Haram, que é muito forte nessa região do norte. Todos esses países estão atravessando esse tipo de tensão. A gente não sabe o que vai acontecer. A África é o continente que tem mais fronteiras ortogonais do mundo, geométricas. Por quê? Porque os colonizadores deixaram lá umas fronteiras inviáveis, que são bombas de retardamento. Essas fronteiras foram fixadas por acordo entre as potências coloniais na Europa por funcionários que nunca tinham posto pé na África e que cortavam no meio comunidades inteiras, povos que... estão lá há séculos e que, de repente, um é cidadão do país, outro do outro. Isso é uma bomba a retardamento. A África está com esse problema para gerir, quer dizer, ele sai e diz, agora vocês se virem. Como se vira? Se eu não posso visitar a minha irmã, que está do outro lado dessa linha, que foi feita na França ou na Inglaterra, às vezes para compensar partilhas que estavam sendo feitas na Ásia, na Indochina, ou em outras áreas do mundo. Por exemplo, a Alemanha, isso foi feito no Congresso de Berlim, na Conferência de Berlim, em 1885,
o Bismarck tinha arrancado da França Alsácia e a Lorena na Guerra de 1870, e aí, para acalmar o nacionalismo francês, deu terra, já achou que era dele, de uma parte do Congo para o Congo-Brazzaville e o Gabão, do Congo-Kinshasa, que era propriedade belga, facilitou e passou do lado para os franceses, para acalmar a pressão deles sobre a Alsácia e a Lorena. Então, isso criou na África uma situação, quando a gente vê o futuro da África, há essas pendências ainda que estão lá minando o próprio desenvolvimento africano o tempo todo, além dessa clivagem que há no Golfo de Guiné, particularmente na África do Norte, dessa radicalização islâmica, não é? Então, a gente não sabe direito, mas o que diz o relatório da ONU sobre população é que nós vamos ter um boom aí da população, sempre que eu estou falando da África subsaariana, muito grande, com a Nigéria sendo o terceiro país do mundo. E na Nigéria tem 120 etnias, os Hausás são mais numerosos e outros grupos também, mas são 120 etnias, línguas diferentes também. A estrutura urbana muito frágil, ela está sempre sob tensão, transporte público, água, esgoto e tal, de repente, bum! Mas Lagos já é uma cidade que está atingindo uma situação muito difícil. A Nigéria é um estado federal, ela tem 36 estados, 12 do norte são geridos pela lei islâmica, a maioria é gerido pela lei inglesa, que foi a antiga potência colonial, modelo britânico, direito anglo-saxônico, e uma minoria pelo direito tradicional. Então, você já tem 3 regimes jurídicos diferentes lá. Não é só etnia, não é só língua, não. Já é uma divisão no sistema jurídico do país já. Porque a lei islâmica é uma coisa, tem punição física e tal, coisa que foi abolida na Inglaterra lá atrás e não se tem direito a isso. E o direito tradicional é outra coisa. Então, você tem uma problemática nesse país e a questão urbana. Luanda tinha 400 mil habitantes, agora tem 4 milhões, que a população multiplicou por 10. Isso, inclusive, teve um efeito em Angola muito importante. Por que multiplicou por 10? Por causa da guerra. A guerra civil até 2002 provocou um êxodo rural, onde as pessoas iam para a área de Luanda, e Luanda que parecia mais protegido dos combates. Não havia combate mais lá. E isso, aliás, que levou o português a se tornar a língua dominante, porque não era. Havia Quimbundo, Lingala, todas essas línguas que eram faladas em Angola, as 6 línguas nacionais em Angola, né, e a língua oficial é portuguesa, mas 6 outras línguas, essas línguas eram muito faladas. Ainda no noticiário em Luanda tem resumo nessas línguas das notícias, mas o português, que era mais falado em Luanda, virou aí uma língua dominante. Não era. Então, é feito muito recente. Agora tem um problema no Congo-Kinshasa, na região dos Kivus lá, que é uma violência crônica, regional, até campanhas internacionais lá. A Hillary Clinton está metida, a Angelina Jolie, tem muita gente metida, porque está havendo lá uma coisa de uma violência extrema contra as mulheres, sobretudo para aterrorizar as populações. Então, esses conflitos duram há muito tempo já, e se retroalimentam com pilhagem de zonas mineiras da região, e traficante de armas, esse troço todo que vai para lá. Isso, então, é um problema que não é que é um problema do futuro, primeiro que já existe em alguns lugares, de repente pode incendiar regiões inteiras, né?